Olá, jovens, estamos de volta. O que nós vamos fazer agora, que eu falei na aula passada? Exatamente, resolver exercícios. Mas antes, vamos fazer uma pequena revisão só para dar uma refrescada ao que nós vimos lá na nossa aula de movimento uniformemente variado? Bora? Então, olha só, vamos ali fazer uma revisãozinha de conteúdo. O que nós estamos estudando? Movimento uniformemente variado, tá? Ou carinhosamente apelidado aí de MOVE, ok? Então, lembrando que quando eu estudo esse movimento, eu trabalho com aceleração constante, ou seja, a minha taxa de variação de velocidade é sempre em valores iguais. E para eu calcular essa aceleração, nós vimos que eu tenho que pegar essa variação de velocidade e dividir pelo intervalo de tempo decorrido em que eu marquei essa variação de velocidade. Lembrando que nós podemos classificar esses movimentos, ok? Qual é a primeira classificação? Movimento acelerado. A velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, certo? O mesmo sinal. Então, a velocidade aumenta. Opa, professor, então sempre quando a minha velocidade aumenta, eu vou ter o quê? Uma variação positiva, certo? Se eu for dividir pelo intervalo de tempo decorrido, que nesse caso também é positivo, lembrando, pessoal, que eu não tenho tempo negativo, né? Porque eu não posso voltar o relógio, eu sempre tenho que marcar para frente. Nesse caso aí, se eu dividir esses dois valores, eu vou ter uma aceleração positiva. Então, meu movimento acelerado, quando eu vejo o sinal da velocidade e da aceleração, são o mesmo o movimento acelerado, tá bom? Outra classificação que nós vimos é o movimento retardado, quando eu estou retardando o movimento. Isso significa o quê? Quando a velocidade diminui. Então, eu estava com uma velocidade alta, aconteceu alguma coisa, foi diminuindo essa velocidade, diminuindo. Por exemplo, eu cheguei no zero. O que aconteceu aí? A velocidade está diminuindo. Eu vou ter uma velocidade com variação negativa. Se eu dividir por esse tempo aí, eu vou ter um tempo negativo, certinho? Então, nós vamos precisar disso daí para resolver os nossos exemplos, tá? Então, vamos para os nossos exemplos agora? Que tal? Pessoal, como eu falei ali depois da revisão, vamos para o nosso primeiro exemplo? Vamos lá? Olha só, que lindo desenho, este carro super moderno, né? Só que não. Então vamos ver ali, questão 1. Um móvel se movimenta sobre uma trajetória retilínea e tem velocidade em função do tempo. Lembrando, galerinha, que tudo é em função do tempo, tá bom? Galerinha, então vamos ler a atividade. Vejam esse belo desenho com esse carro bem moderno, né? Só que não. Então eu vou ter ali um móvel se movimenta sobre uma trajetória retilínea. Lembrando que o nosso movimento aqui ele é retilíneo. E tem velocidade em função do tempo indicado pelo quadro. Lembrando que tudo é em função do tempo, velocidade, espaço, ok? Então, para representar esse movimento aqui desse nosso belo automóvel, como vocês podem ver na imagem, eu tenho ali, ó, comecei a marcar no tempo 0, passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 e até 6 segundos. Olha só o que está acontecendo aqui. A minha velocidade, ela foi de -2 para -6, para -10, para -14, para -18, -22 e -26. Professor, esses negativos aí? Pessoal, esses negativos significam apenas que eu estou no sentido negativo da minha trajetória, tá? Então, esses sinaizinhos que estão aí, vocês vão levar para o nosso exercício. O que ele está dizendo aqui? O que está indicado pelo termo retilíneo? Eu falei para vocês que termo retilíneo é que nossa trajetória geralmente ela é retilínea, ok? Ela não é uma curva. Professor, e quando for uma curva? Nós vamos estudar mais adiante, tá bom? No nosso movimento curvado, tá? E aqui, e pelo termo uniforme? O que eu entendo pelo termo uniforme? Vamos dar uma olhadinha na nossa tabela. De -2 para -6, 4.
De menos 6 para menos 10, eu coloquei menos 4. De menos 10 para menos 14, eu coloquei menos 4. Vocês podem ver que a cada variação de 1 segundo, eu coloquei menos 4. Ou seja, a taxa de variação da minha velocidade, ela está sendo igual. Então, neste caso aqui, eu estou trabalhando com movimento uniforme de velocidade, ok? Então, aqui, ó, só para nós vermos escrito como é que vai ficar, que o móvel se movimenta sobre uma trajetória em linha reta, termo retilíneo, e tem velocidade em função aqui indicada, olha só, no quadrinho. Vocês podem ver aqui, olha só, que bonitinho eu pegar essas variações, ok? E pelo termo uniforme, isso implica que, como eu falei para vocês, para qualquer intervalo de tempo, eu vou pegar essa velocidade, ela sempre vai ter a mesma variação, como eu falei para vocês, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, de menos 2 a menos 6, eu tive quanto? 4. De menos 10 a menos 14 e de menos 22 a menos 26, eu também tive 4. Variação de velocidade igual com o passar do tempo, eu vou ter uma aceleração constante. Nesse caso aqui, eu tenho um movimento uniformemente variado, ok? Então, eu posso falar aqui que a variação de velocidade, ela é uniforme. É por isso que a minha aceleração, ela é uniforme. Olha só, vamos ver aqui. Olha que foto bonita da corrida de Jericos. Vamos ver um exemplo para resolver essa questão aí. Vamos ver essa notícia, pessoal. Olha só, 13ª corrida de Jericos conta com o apoio do governo do estado. Então, olha só, na próxima quinta-feira, dia 13, né, que foi dessa data que foi colocado aqui nesse ano, ok? Teve o início a 13ª edição da Corrida Nacional de Jericos. A competição, que é considerada a Fórmula 1 da Amazônia, já faz parte do calendário estadual de eventos e conta com apoio sempre aí do governo, ok? E neste caso aqui, está onde ele foi realizado. Então aqui nós temos uma informação para nos introduzir ao texto. Vamos ver aqui uma situação envolvendo essa corrida de Jericos? Olha só, calcule a aceleração escalar média de um Jerico, que durante a corrida citada acima aumenta, olha só pessoal, aumenta sua velocidade de 18 km por hora para quanto? 36 km por hora em quanto tempo? 10 segundos. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a primeira velocidade, eu vou ter a segunda velocidade e eu vou ter aqui o meu tempo. Que nesse caso aqui, como ele deu somente um valor para o tempo, eu já posso falar que é a minha variação de tempo. Por quê, professora? Pessoal, olha só, sempre quando ele dá somente um tempo, quer dizer que inicialmente eu saí do zero, ok? E ele dá as opções. Como é que nós vamos calcular isso daqui? Vamos lá, se liguem na questão. Eu vou primeiro fazer o quê? Transformar, né, pessoal? Olha só, vamos lá, unidade. Professora, metros por segundo ao quadrado. A minha velocidade está em quilômetros por hora, o meu tempo está em segundos. Eu já posso calcular? Não, pessoal, nós vamos pegar aqui quilômetros por hora para metros por segundo. Então, vamos dividir a segunda velocidade por 3,6. Vamos dividir a primeira velocidade por 3,6. Então, eu vou ter a minha primeira velocidade em 5 metros por segundo e a minha segunda velocidade em 10 metros por segundo. Vamos calcular variação de velocidade por tempo. 10 menos quanto? Menos 5. Dividido por 2 segundinhos aqui, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 5 por 2, 2,5 metros por segundo. Tá? Então aqui, ó, só vendo, a minha variação de tempo foi 2, tá bom, pessoal? Só esqueci de colocar isso aqui, ok? Então significa que o meu tempo aqui eu saí do 8, tá? Então só pra gente exemplificar aqui, que eu esqueci de colocar, eu saí do 8 aí, fui para o 10, então eu tenho uma variação de 2. E qual é a letra que nós vamos marcar como certa? 2,5 metros por segundo. Temos aqui um exemplo simples. Vamos ver outro exemplo, esse aqui, para a gente calcular. Um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, minha aceleração vai ser constante,
possui, no intervalo de tempo aqui inicial de 0, comecei a marcar aqui em 0, uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. E sua aceleração é de 15 metros por segundo ao quadrado. Opa, qual é a diferença aqui, pessoal? Ele deu a velocidade inicial, ele deu o tempo inicial e ele já deu a aceleração. Ele não deu o quê? A velocidade final. E é justamente isso que ele pede o quê? Na letra A. Calcule a velocidade do corpo no instante de tempo de 8 segundos. Professora, como é que eu vou fazer nesse caso aqui? Pessoal, vai ser a mesma fórmula. No lugar da velocidade final, você vai deixar em branco e você vai colocar a aceleração, tá bom? Nós vamos ver isso. Calcule o aumento da velocidade do corpo no intervalo de 8 segundos. Então, vamos ver lá, olha só. Velocidade inicial, aceleração, tempo, ok? Vamos calcular a velocidade? Então, aqui... Professora, de onde veio isso daqui? Pessoal, isso aqui veio da nossa formulazinha da aceleração, ok? Lembrando lá, ó, V menos V0 e o T aqui. Tá vendo o que foi feito aqui, ó? Eu conservei isso daqui. Ok? Eu conservei isso daqui, deixa eu só tirar para vocês aqui rapidinho. E eu passei multiplicando o outro lado. Ó. Tá vendo? Então, isso daqui, eu simplesmente deixei o V desse lado. Eu deixei o V0 desse lado aqui. E o AT para cá, ok? Então, se eu for substituir, o que eu vou obter? O 5 na velocidade inicial, tá bom? 1,5 na aceleração e multiplica pelo tempo. Isso é uma formulazinha simples para calcular a velocidade final direto, ok? Nesse caso aí, o que eu vou ter, galerinha? Eu vou pegar 5 mais 12 da multiplicação aqui, correto? Nesse caso, eu vou ter 17 metros por segundo, é a velocidade final do veículo depois de 8 segundos, ok? E o que ele está pedindo ali? Calcule o aumento da velocidade no corpo no intervalo de 0 a 8 segundos, né? Nesse caso aqui. Como a velocidade inicial é 5 metros por segundo, em 8 segundos ela vai ser quanto? 17, que foi o que nós calculamos. Então, esse aumento vai ser de quanto? Ah, professor, então para eu saber o aumento de velocidade, é só pegar a variação de velocidade aqui e subtrair? Exatamente. Então, eu vou pegar 8 segundos, ela foi para 17, 0 segundos era 5, então ela aumentou de quanto? 12 metros por segundo a cada segundo, ok? Entendido isso? Então, quando eu estou calculando a velocidade no tempo específico, foi na letra A. Quando eu pedi o aumento dessa velocidade, é simplesmente a velocidade final menos a inicial, eu vou ter o meu aumento, ok? Fechado? Beleza, pessoal. Se liga agora na dica do Enem. Questãozinha lá de movimento uniformemente variado que caiu no Enem, ok? Que foi pegar lá da PUC de Minas. Eram os instantes finais do segundo do bloco de treino classificatório para o GP da Hungria. Nós estamos falando aqui de Fórmula 1, né? Felipe Massa, piloto de Fórmula 1 brasileiro aí, tinha o terceiro melhor tempo, mas decidiu abrir uma volta rápida. Opa, deu uma acelerada aí, né? Para tentar melhorar, buscando o quê? O acerto ideal para o Q3, ok? A parte decisiva da sessão. E tentar aí lutar pelo pódio, ok? Todo mundo quer o pódio, né, pessoal? O que ele fazia aqui? Olha só, vamos ver a situação. Percorreria a pequena reta entre as curvas de 3 e 4 da pista, lá do local. E começava a reduzir quase a 300 km por hora. Agora imagine, 360 km por hora, pessoal. Então ele percorreu essa pequena reta entre as curvas aí e ele começava a reduzir. Quando ele começou a reduzir, olha só a velocidade que ele estava. Altíssima, né? Ele reduziu de 360 km por hora para quanto? 260 km por hora. Quando apagou, né? Então ele ocorreu aí passou mal e desmaiou, né, pessoal?
O que aconteceu aqui, ó, com os pés cravados tanto no freio quanto no acelerador, não virou o volante para a esquerda, né? Passou por uma faixa de grama, retornou para a pista e percorreu a área de escape até bater de frente na barreira de pneus. Então, isso foi um acidente aí que aconteceu com o Felipe Máximo, né? Atônito, o autródromo assistiu às cenas, sem entender a falta de reação do piloto, né? Então, porque ele tinha desmaiado lá, então ele não ia ter reação nenhuma, ok? O mistério só foi desfeito pelas imagens da câmera, né? Então, eles viram que uma peça atingiu o capacete e fez com que ele perdesse os sentidos e desmaiasse. Ok, então nós temos a história. Essa história passou por várias vezes na televisão, mas aqui vamos ver o que ele quer dessa história toda aqui para o nosso conteúdo. Então tá ali, olha só, né, o acidente que ocorreu aqui que fez com que ele desmaiasse, né? Como informado no texto, galerinha, e considerando as aproximações feitas, marque a opção cujo gráfico melhor representa a velocidade do veículo de Felipe Massa em função do tempo. Lembrando, nesse caso aqui, olha só, ele estava aí, inicialmente, é um valor aproximado que eles fizeram, 360 km por hora. Aí ele foi atingido por uma peça, né, ficou lá com o pé no freio, no acelerador, e deu uma reduzida aí para 270 km por hora. Ok? Lembrando, nós estamos falando de movimento retilíneo uniformemente variado. Quais são as características do movimento retilíneo uniformemente variado? A aceleração ela é o quê? Constante. Ok? Então, a aceleração ela vai ser constante, né? Então, olha só, se liga aqui em mim. Eu tenho dois valores de velocidade, 360 km por hora, 270 km por hora. O que aconteceu, pessoal, com esse valor de velocidade? Ele aumentou ou diminuiu? Não, professora, pelos números ali ele diminuiu. Exatamente. Então, se eu for pegar o intervalo de tempo dessa diminuição de velocidade e dividir, eu vou achar uma aceleração escalar média, ou seja, uma aceleração constante, certo? Lembrando, a aceleração constante ela vem de quê? De taxa de variação de velocidade constante. Então, se a taxa de variação de velocidade, nesse caso aí, é constante, e eu for representar o gráfico aí, o que vai acontecer? Vamos ali nas alternativas que nós temos. Olha, eu saí de uma velocidade alta, né? Então aqui, só para a gente poder representar aqui, eu saí de 360 e eu fui para 270. O que aconteceu aqui? A velocidade final é menor que a velocidade inicial. Então, pessoal, significa o seguinte, vamos aqui ver os nossos gráficos. Vocês podem observar que esse lado aqui é só para velocidade, certo? Aqui, ó, só para velocidade. O que está na horizontal é só para quem? Para o tempo? É só para o tempo. Então, se a velocidade final ela é menor que a velocidade inicial, eu vou ter que ver um gráfico que eu tenho uma reta o quê? Para baixo. Ó, esse não está para baixo, nem esse. O único que está para baixo aí é quem? É a letra C. Então, nesse caso, nós vamos ficar o quê? Com a letra C. Ok? Entendido, pessoal? Tranquilo? Na próxima aula, nós vamos voltar com mais, tá bom? Mais aula de física é para vocês. Tchau, tchau, abraço.